Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resenhar um pouquinho, falar dos sentimentos. Falar dessa questão dessa culpa que a gente tem de achar que por ter outro filho, a gente vai substituir o filho que partiu e se culpar por conta disso, tá? O vídeo de hoje é um bate-papo, pra falar dos sentimentos. Eu gosto muito de gravar vídeos assim aqui no canal. Eu fico muito feliz que vocês gostam. Tem muitas mães de anjos que me acompanham aqui, que gostam desse tipo de conteúdo. E tem muitas pessoas que não passaram pela perda, mas têm muita empatia. Gostam de assistir os vídeos para entender melhor, né, como ajudar pessoas que elas conhecem que passaram pela perda também. Então eu fico muito feliz que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então vamos resenhar, tá? Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like que isso ajuda muito a divulgar os vídeos. E me conta aí nos comentários se vocês também passaram por isso, se vocês também sentiram culpa em algum momento por querer ter outros filhos, tá? Achando que ia esquecer o filho que partiu. Então vamos resenhar. Então, gente, eu tava ali colocando pra dormir, terminando de organizar as coisas e já ia tomar banho, por isso que eu tô assim, ó, toda bagunçada. Ia tomar banho e eu fiz assim, não, vou gravar logo porque tava aquilo ali na minha cabeça, eu pensando muita coisa. Nesse instante eu vi um comentário de uma seguidora em um dos vídeos que ela conta a história dela, né, da perda da filha dela, e que ela diz que ela também quer ter outro filho, mas que ela se culpa muito por pensar nisso. Ela acha que por pensar assim, querer ter outro filho, ela tá querendo substituir a filha dela que partiu. E aí eu fiquei com isso na cabeça, pensando, há muito tempo eu já queria gravar um vídeo assim, falando sobre isso, porque eu acho que é muito natural que várias mães de anjo pensem nisso, né? Eu lembro que eu conversava com as meninas sobre essa questão e elas falavam muito sobre pensar, né, que se sentiam culpadas, né, por querer ter outros filhos. Tinha umas que já tinham o bebê arco-íris e se sentiam culpadas porque falavam assim, nossa, se eu não tivesse perdido minha filha, eu não teria minha outra filha, porque eu não ia tentar de novo. Então elas se sentiam culpadas porque teve outro bebê, sabe? Achando que o bebê não estaria ali se a outra não tivesse partido. Fica naquela confusão, sabe? Muitas falavam isso e eu lembro que eu sempre falava assim, que eu tentava não me culpar porque na minha cabeça eu sempre quis ter outros filhos. Então, assim, por exemplo, o Hugo ia vir, porque mesmo se a menina estivesse aqui, eu ia querer engravidar de novo. Então, o Hugo poderia vir, sabe? Então, eu não me culpava achando que um ia substituir o outro. Mas, no fundo, a gente acaba pensando nisso. Porque, volta e meia, eu ficava pensando... se eu esquecesse dela, se eu ficasse só pensando no filho que estava aqui, como queria ser, minha filha, eu não ia lembrar mais dela, não ia sentir falta dela. A gente se culpa por tanta coisa que eu fico pensando assim, meu Deus, já é um sofrimento a gente passar pela perda, ainda tem várias situações, a culpa fica rondando o tempo todo e a gente tem que estar atenta para vencer a culpa, não deixar ela contaminar, ela trazer ainda mais dor. Então, quando começo a pensar nessas coisas, eu já faço uma oração, eu já começo sempre a lembrar que eu amo minha filha, que eu nunca vou esquecer dela, que ela é, sabe, parte de mim. E que o Hugo é meu raio de sol, né? Que ele é meu bebê arco-íris e que a irmãzinha dele tá cuidando dele, que é um anjinho que cuida dele, sabe? Sempre eu tento pensar nos dois e isso me ajuda muito a não ficar me culpando, sabe, gente? Então, assim, já basta a dor que a gente carrega, então não deixa a culpa dominar. Mas muitas passam por isso. E eu gosto de falar sobre isso no canal, sobre essa questão dos sentimentos, porque tem mães que acham que elas, né, pensam naquilo ali, que é feio pensar aquilo, que é errado, mas não, várias mães pensam assim, não é só você, ou sua amiga, ou uma conhecida sua que acha isso, são várias, acho que todas, a maioria passa em um determinado momento por essa situação, se culpa por querer ter outros filhos, se culpa porque engravidou, se culpa porque tá dando muito amor pro bebê e o outro partiu. Sabe? Não é porque a gente quer, porque a gente tá na neuro, não. São coisas que vêm na nossa cabeça e quando a gente vê, a gente já tá pensando. E a gente tem que tentar vencer essa culpa e esse medo de querer gerar de novo, de querer recomeçar a sua vida por achar que vai substituir um filho. E por que eu falo isso? Porque, gente, um filho não substitui o outro. A gente pode ter 10 filhos, a gente vai amar os 10 filhos, a gente vai querer cuidar dos 10 filhos. Nenhum vai tomar o lugar do outro, porque cada um tem sua história, sabe? E eu posso dizer isso com propriedade hoje, que eu tô com o Hugo aqui no colo, tô com o Hugo em casa, porque hoje eu tô com o Hugo, eu abraço ele, eu dou cheirinho, eu agradeço tanto a Deus, mas tanto. E eu sempre lembro da Nina. Então, assim, eu não esqueço da minha filha. O Hugo veio, trouxe luz pra minha vida, trouxe todo o amor.
E ele tem o lugar dele, mas a Nina também tem. Então sempre eu lembro dela, eu sempre rezo por ela, eu sempre imagino ela num lugar bom, eu sempre falo com ele tem uma irmãzinha que cuida dele, sabe? Então assim, ela tem a história dela. Então o Hugo não substituiu a Nina, ele veio para ter a história dele, para ter a vida dele. Aqui com a gente, na nossa casa, no nosso coração. Nenhum está substituindo o outro, porque não existe isso, uma mãe ela vai amar todos os filhos. E eu lembro que quando eu estava grávida, eu até comentei com uma amiga que é mãe de Anjo, essa questão dos sentimentos, porque ela não estava grávida ainda. Ela me perguntou, Aline, como é estar grávida? Como é estar grávida do arco-íris em relação ao bebê, né? O bebê que partiu, o bebê anjo. A gente fala, né? O bebê anjo. E aí eu lembro pra ela que eu falei o seguinte, que eu estava em casa, logo depois que eu descobri a gravidez, eu estava em casa, indo dormir, e eu lembro que eu rezei pela Nina e pelo bebê. Só que na hora eu não me toquei nisso. Quando foi de manhã, que sempre eu tenho esse costume de rezar antes de dormir e rezar quando eu acordo. Aí quando foi de manhã eu rezei, né, agradecendo a Deus e tal, e rezei pela Nina e rezei pelo bebê, que eu não sabia se era menino ou menino ainda. E naquela hora caiu minha ficha, pensei assim, meu Deus, olha como são as coisas, eu já tô rezando pelos dois. Eu não rezei só pelo bebê que estava aqui e esqueci da Nina, nem rezei pela Nina e esqueci do bebê que estava aqui. Eu rezei pelos dois, automaticamente sem nem perceber. Porque mãe ama os filhos, ama cada um e cada um tem a sua história. Então assim, não existe isso de substituir, gente, de esquecer. Não acha que você vai ter outro filho, você vai esquecer daquele filho que partiu. Porque você não vai esquecer. Tem seguidores que me mandam mensagem contando suas histórias. Seguidores que já têm 60, 50 anos e falam, olha, eu tenho um filho que partiu, que hoje teria, sei lá, 15 anos, 19 anos. Eu tive outros filhos e tal, mas eu nunca esqueci o meu filho que partiu. Ele teria tantos anos, ele nasceu em tal data, sempre eu lembro. Então assim, as seguidoras que tiveram perda há muito tempo, elas sempre lembram dos seus filhos. A gente não vai esquecer. Então não se culpe, não ache que você é menos mãe porque você vai ter um segundo filho e você vai substituir o outro, porque não vai. Abra seu coração para uma nova oportunidade de gerar, para você recomeçar a sua vida, porque vocês merecem recomeçar, vocês merecem voltar a viver. Uma coisa que eu gosto de pensar muito, sabe? Sempre eu tento pensar que a Nina tá bem, que ela tá feliz por a gente, que ela tá feliz em ver o irmão dela aqui, ela protege ele, ela é um anjinho que protege ele. Pensa nisso, você consegue unir os dois, sabe? Você sempre lembrar dela de uma forma mais bonita ainda. Tenta pensar dessa forma, que o seu filho ou sua filha que partiu, onde estiver, vai estar orgulhoso de ver você seguir, de ver você recomeçando a sua vida, que vai querer que o irmão ou a irmã traga felicidade para a família. Se permita recomeçar. Não deixe a culpa vencer e tirar essa paz, essa alegria, essa vontade que você tem de gerar novamente. Não deixe de gerar por isso, porque eu digo e repito, gente, um filho não vai substituir o outro. Então, volte a sonhar. Se quer ter outro filho, tenha e se liberte desse sentimento. Não fique pensando que vai substituir nada disso, porque isso só vai trazer mais dor para você. Então, se permita recomeçar, né? Mãe ama todos os filhos, o amor de mãe é indescritível. E onde seu filho estiver, vai estar orgulhoso por você ter recomeçado, você ter tentado de novo. Se você não quer ter mais filhos, tudo bem também, ninguém é obrigado a ter outro filho. Tem seguidoras minhas que não querem mais gerar, que perderam o bebê e querem continuar vivendo assim, biológico, e adotam outras crianças. De certa forma, elas pegam aquele desejo que tem no coração delas de maternar, de viver a maternidade, e elas seguem, sabe? Elas adotam, elas têm outros filhos. Então não deixe a culpa roubar isso de você, tá? A dor roubar isso de você. Conversa com seu filho que partiu, reza por ele, fala com ele que você quer ter outros filhos, que vão ser os irmãos dele ou dela, e diz que você vai recomeçar, mas que ele jamais será esquecido, tá bom? Que isso vai trazer muita paz pro seu coração. E se tiver muito difícil, você não consegue recomeçar, essa culpa ela tá te maltratando, procura a ajuda de um psicólogo que vai te ajudar muito. É muito importante a gente fazer acompanhamento com profissionais quando a situação tá tão difícil que a gente não tá conseguindo seguir. Então se permita recomeçar. Eu fiz acompanhamento também, aconselho a todas, quem puder fazer, faça, que ajuda muito. É muito importante a gente desabafar, falar e ter a opinião de um profissional também. Se você não consegue ir com um profissional, converse com outras mães, desabafe com elas, que vocês vão perceber que elas também passam por isso, elas também sentem, né, coisas bem parecidas, como essa questão da culpa. Converse.
abra seu coração, resenhe bastante e se liberte para que você possa recomeçar, tá? Porque um filho não vai substituir o outro. A gente sempre vai amar os dois, tá? Amo meus 2 filhos, amo a Nina, amo o Hugo e sempre vou amar os dois. E quem sabe eu tenha outro bebezinho que venha para trazer também mais alegria ainda para minha família. E eu vou amar os 3, os 4, quantos filhos Deus permitir que eu possa ter, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Só queria desabafar um pouco, falar dos sentimentos. Eu não sei se eu falei demais, enrolei demais, mas era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu vejo que tem muita culpa, muita dor que impede a gente de recomeçar. E é tão bom quando a gente começa a respirar, a voltar a viver, a voltar a sorrir, a sonhar. Isso é tão bom porque a gente merece depois de tudo que a gente passou. E eu espero que todas vocês voltem a sonhar, a recomeçar, porque a gente merece muito. Então, um beijo e até o próximo vídeo.